Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Estudo de Mercado. Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, tudo bem com vocês? Vamos para mais um estudo de mercado, onde eu vou mostrar para você nesse vídeo como você pode fazer para encontrar no seu gráfico as melhores regiões para você operar segundo uma operacional baseada em análise técnica purista. Nesse vídeo eu vou te mostrar o passo a passo para você encontrar no seu gráfico pontos que te ofereçam uma alta lucratividade, um baixo risco e uma altíssima taxa de acerto em suas operações. Mas antes da gente começar, eu queria já pedir para você deixar o seu like aqui abaixo, se inscrever aqui no canal e assinar o sino de notificações para que você possa sempre receber quando tiver vídeos novos. Também não deixe de conferir aqui na descrição desse vídeo, tem um acesso para uma aula exclusiva onde eu vou mostrar para você os 3 principais motivos que fazem você perder dinheiro todos os dias no mercado. Acesse aqui a descrição desse vídeo, você vai assistir essa aula e vai ter acesso a esse conteúdo fenomenal que está disponível para vocês aí gratuitamente. Vamos falar de gráfico? Hoje o mercado deu uma oportunidade sensacional e se você já me acompanha lá no Instagram, você pode ver o trade review que nós fizemos aí dessa operação que tivemos aí na parte da tarde, né? Se você ainda não me acompanha, sugiro você seguir lá no Instagram, @GabrielPinotti, para que você possa acompanhar diversos conteúdos, tanto dicas sobre mindset, dicas operacionais, movimentação ali também de trade review, onde eu explico como se fosse um diário de trade, todas as operações que eu estou fazendo. Então, é bem legal você conferir lá e seguir meu perfil no Instagram, que tem mais conteúdo disponível para vocês. Pessoal, quando a gente está observando a leitura aqui macro, né, a gente está obviamente numa semana bem estressante por conta das eleições ali, o índice está descontando e se movendo muito rápido. Nessas situações ali, o smart money ou qualquer outra técnica acaba sendo um pouco mais difícil de respeitar algumas regiões. A gente tem uma manipulação de dinheiro ali muito mais atuante do que no mercado tradicional. E você pode observar que o índice está continuando a fazer aquele movimento de mitigação que a gente vem fazendo ali ao longo de toda a semana, né? Que o mercado ele venceu ali o choque de continuidade, ele venceu, na verdade, o break of structure do movimento principal. E agora a gente está transportando o dinheiro daquele buy side liquidity que está lá no topo até o sell side liquidity que é aqui embaixo, dentro dessas duas regiões de suporte que nós temos aqui, que são regiões mais propícias para a gente pensar em movimentações de compra, tá? Nesse meio do caminho, obviamente, como a gente não trabalha swing trade, que a gente estaria vendendo lá em cima e zerando só aqui embaixo, né? Diferente do Forex, que a gente mantém posição ali ao longo de vários dias, aqui no índice a gente tenta fazer sempre uma operação intraday, e quando a gente faz isso, a gente precisa aliar alguns fatores ali para que a gente possa sempre acabar entrando na melhor oportunidade. Isso acaba mudando o referencial, porque se vocês forem observar aí, né, essa movimentação de venda que eu fiz hoje, ela estaria numa região de equilíbrio muito próxima a uma região de desconto do movimento maior. Mas durante a referência do dia, que é o buy side e o sell side que está desenhado lá, ele estaria numa região de prêmio do movimento secundário. Então você precisa acabar encaixando as coisas, né, para você poder ter acesso aí a uma leitura mais favorável às movimentações aí do índice, né? Já que o Smart Money ele é muito mais atuante no mercado de Forex, a gente adaptou esses conceitos aqui para o índice brasileiro, então a gente precisa ter ali um jogo de cintura para interpretar essas movimentações. Basicamente, nós estamos saindo aqui então do movimento de mitigação, né? Esse movimento é um movimento secundário, o movimento primário ele está ganhando aqui essa estrutura. Uma vez que ele ganhou essa estrutura, ele está validando essa região de demanda aqui abaixo. Então a gente tem aqui como foco principal o mercado vir testar essa região inferior, que é o que a gente está fazendo aqui. A gente está vindo no movimento de mitigação para que depois a gente possa testar essa região, ver se existe demanda compradora para a gente voltar a subir, buscando este order block como sendo o nosso alvo principal, tá? Durante esse movimento de mitigação, ele é um movimento mais complexo do que o movimento principal, né? Então a gente acaba tendo um pouco mais de turbulência e a gente vai tentando pegar sempre referências menores para que a gente possa estar trabalhando durante, né, esse movimento de mitigação. Que foi o caso aqui hoje. A gente teve ontem aqui o que nós chamamos de Market Maker Sell Model. Então aqui o Market Maker, né, ele estava fazendo uma movimentação intensiva aí durante a venda. A gente tem esse formato aqui já que eu expliquei para vocês ontem, onde a gente tem aqui reacumulações,
reacumulações, uma distribuição, redistribuição, redistribuição, e aqui o que a gente acreditava ser uma possível acumulação. Por que o mercado acabou perdendo essa movimentação aqui e não continuar avançando nisso como sendo uma acumulação? A gente não tem essa resposta e também não adianta nada ter essa resposta, uma vez que o que eu observo aqui é o seguinte, que o mercado tinha como principal choque do movimento de baixa essa região de topo. A liquidez compradora estava presente nesse movimento, da mesma forma que a liquidez vendedora estava presente nesta parte do movimento. Então, quando a gente tem essa pequena estrutura formada aqui, eu interpreto isso como sendo uma estrutura de liquidez. E essa estrutura de liquidez aqui, ela acaba gerando possibilidade do mercado manipular esse fluxo no sentido contrário, que foi o que aconteceu aqui hoje. Então o mercado abriu, rompeu a parte de cima, executou todo mundo que estava acreditando que rompendo aquela região daria continuidade para uma alta, pegou, acumulou esse dinheiro e estopou esse dinheiro utilizando ele como combustível, né? E basicamente essa venda que nós fizemos aqui no pregão de hoje também seguiu meio que essa ideia quando o mercado fez aqui esse sweep de liquidez nessa região que já era conhecida por possuir liquidez do varejo. Isso aqui é uma figura gráfica, um triângulo, e aí a gente sabe que nesse triângulo aqui o varejo está olhando para romper essa região aqui e dar continuidade a esse mastro aqui, etc, etc. Então, nada mais justo do que o institucional manipular esse fluxo para ativar esses compradores, né, esses compradores de rompimento, e utilizar isso daqui como stop para que a gente possa aproveitar desse movimento de stop deles para a nossa zerada de posição, que no caso, obviamente, quem opera o rompimento do triângulo põe o stop abaixo dessa mínima aqui, e a gente pode ver pela própria formação dos dois candles que acabou estopando muita gente, né? Então aqui a gente teve um trade de 145 pontos de risco para 1.140 de alvo. O que a gente costuma trabalhar ali quando a gente fala de smart money é essa questão de um belo payoff para que a gente tenha ali um bom gerenciamento de tudo, né? Basicamente aqui, pessoal, o nosso buy side e o nosso sell side, eu só vou atualizar o sell side porque a nossa nova região de liquidez está posicionada ali na parte de baixo. Nós não temos aqui uma região compradora, porque a demanda compradora tem o principal destaque aqui nessa região de fundo. A gente vai ter ali algumas movimentações vendedoras, simplesmente para a gente ter uma referência de como o mercado vai se comportar. E aí, obviamente, eu vou adotar este ponto aqui importante, que é um ponto importante do nosso gráfico, da mesma forma que essa região de cima aqui, que também não foi mitigada, são duas regiões que valem a nossa atenção, que caso o mercado venha testar esses dois order blocks, pode ser que ele segure dentro dessa região e ofereça uma nova oportunidade para você continuar testando ali, lembrando, né, para continuar testando a movimentação da mitigação, porque isso daqui não é nada mais nada menos do que o rompimento de uma estrutura de continuidade. E aqui está dando continuidade a esse movimento de baixa, né, esse movimento de mitigação, à medida que a gente rompe o nosso boss. Então o mercado ele vem rompendo boss ali níveis e níveis, e ele está dando continuidade a esse movimento de queda, então nada mais justo do que eu aguardar, por exemplo, o movimento de mitigação aqui, a possibilidade do inducement, né, o mercado induzir a gente ao erro ali, né, induzir ali o varejo ao erro, a manipulação do topo e aí depois o mercado vem para baixo. Então tem todo um ciclo ali de movimentação para a gente interpretar, para a gente poder pegar esse trade aqui, por exemplo, e depois vir testar aqui essa região que existe ali uma possível demanda compradora. Por que eu falo possível? Porque a gente vai utilizar isso daqui como alvo, tá? Já que a demanda compradora mesmo a gente tem aqui embaixo, que inclusive é uma região já validada de um time frame maior, tá? Bom, doleta. O que a gente tem aqui no doleta? O mercado testando e manipulando uma região de order block da parte superior depois que ele capturou a liquidez aqui desses equal highs que a gente falou bastante durante os últimos dias. A gente tinha aqui uma região de liquidez que era um equal highs, o varejo estava buscando vender nessa região aqui, o mercado acabou manipulando as duas regiões numa tacada só e aí jogou o preço lá para baixo. Depois disso, se você for observar um movimento de queda que o dólar fez depois dessa manipulação, ó, quase 100 pontos, 80 pontos e meio de dólar, é ponto pra caramba, tá? A gente continua com uma questão ali, esse order block que obviamente já foi mitigado, né? Então eu vou apagar ele aqui da nossa leitura.
E essa movimentação aqui continua tendo liquidez nesse ponto. Então a gente tem aqui essa estrutura que gerou inclusive mais liquidez, tem muito mais dinheiro apostado aqui nessa movimentaçãozinha similar a um possível canal, né? Então a gente vai focar muito nessa questão. A gente tem um buy side liquidity na parte superior e um sell side liquidity na parte inferior, onde eu vou buscar vender nessa extremidade superior e vou buscar comprar aqui próximos a essas regiões de fundo, já que eu estou trabalhando no meio de uma consolidação, né? Bem próxima ali a uma zona de equilíbrio que a gente chama, então eu preciso evitar ao máximo fazer algum tipo de operação sem uma referência pré-estabelecida, né? Uma referência mais assertiva. Ok? Tranquilo? Bom, pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no Estudo de Mercado. Não deixa de deixar o like, se inscrever aqui no canal, assinar aqui o sininho de notificações e acessa a aula exclusiva, vale muito a pena. Tem dicas bem interessantes ali, inclusive uma aula sobre gerenciamento de risco e profissionalização do day trade. Muito obrigado a todos, um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.